Senhor Jesus Cristo nos deu saber o Espírito. Conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia deste 22º domingo do tempo comum, o Evangelho de Mateus, desde o domingo passado nós estamos lendo o capítulo 16, e o Evangelho de hoje é a exata continuação do Evangelho de domingo passado. No Evangelho de domingo passado nós víamos Jesus na cidade de Cesareia de Filipe, fora da Terra Santa. Jesus foi ali àquele lugar descansar um pouco com seus discípulos e ensinar coisas importantes para eles, falar algumas coisas muito importantes para eles sobre a missão de Jesus, sobre a missão deles também. E ali acontece a grande revelação sobre a identidade de Jesus. Jesus, para poder revelar-se como Messias, ele queria saber e testar um pouco da fé e como era a compreensão dos discípulos. Tanto que ele pergunta: o que diziam os homens ser o Filho do Homem? E ali se ouve todo tipo de respostas. Algumas respostas incompletas, outras completamente equivocadas, mas a única resposta correta, completa, sai da boca de Pedro, porque é inspirada pelo Pai. O Pai revela quem é Jesus e Jesus revela naquela ocasião quem é Pedro. O Evangelho de hoje é a continuação exata daquela cena. Eles estão no mesmo ambiente. É a continuação do Evangelho. Depois de dito isso, depois de revelado quem é Jesus, Jesus é o Messias, Jesus explica agora em que consiste o seu ser Messias. Porque a ideia de Messias de Jesus contrasta com a ideia de Messias que os apóstolos e que os próprios discípulos de Jesus tinham. Eles esperavam um Messias que fosse um revolucionário político. Era isso que eles esperavam. Alguém que tivesse carisma e força política suficiente para reunir os filhos de Israel, para formar um grande exército, para expulsar os romanos da Terra Santa, para restabelecer o reino de Israel sobre a casa de Davi, e para restabelecer uma nova ordem mundial a partir de Israel. Essa era a ideia de messianismo que muitos dos discípulos tinham sobre o Messias. E a ideia que Jesus tem de si mesmo e sobre sua própria missão contrasta radicalmente nisto.
Jesus mostra em que consiste o seu ser Messias. Jesus, Messias, deverá ir sim a Jerusalém, não para tomar posse da cidade de Jerusalém com seus exércitos, mas ele deverá ir para Jerusalém para sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, deverá ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Essas palavras de Jesus, elas soam muito pesadas aos ouvidos dos discípulos e de Pedro também, que no domingo passado tinha sido exaltado porque teve a abertura do seu coração para que, inspirado por Deus, professar quem era Jesus. Pedro agora, acho que muito cheio de si, ele chama Jesus à parte e diz: Senhor, não fala isso. Senhor, não diz isso. Que isso nunca te aconteça. Pega mal, não fala essas coisas, não fala isso. Né? Quando Jesus começa a falar de sofrimento, quando Jesus começa a falar de morte e começa a falar sobre uma palavra que eles não entendiam muito bem, ressurreição, isso não é bom, não fala isso, não diz isso, que isso nunca te aconteça. Né? Jesus ouvindo isso, essa repreensão de Pedro, nós vemos aqui de Jesus uma das repreensões mais radicais do Evangelho. Né? Jesus diz a Pedro: vai para longe, Satanás. Essa tradução aqui não parece ser muito adequada. No original, no texto latino, nós temos a expressão vade retro, Satana. Vai para trás, Satanás. Vem para trás de mim. O discípulo vai sempre atrás do seu mestre. O lugar do mestre é sempre à frente. É o mestre que indica o caminho. É o mestre que mostra o caminho a seus discípulos. E não o discípulo que mostra o caminho ao mestre. Né? Então Jesus diz: vem para trás de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas pensas as coisas dos homens. Né? E aqui nós já temos a primeira lição do Evangelho de hoje. Toda vez que nós pensamos como Deus, nós somos pedra angular, pedra sobre a qual se edifica, se constrói. Agora, quando nós pensamos com o pensamento dos homens, com o pensamento mundano, nós somos pedra de tropeço. E aquilo que a gente faz com uma pedra de tropeço é, ou você arranca e bota do lado, ou joga para trás, ou se não pode com ela, desvia dela. Mas é uma pedra de tropeço. Né? Não serve para construir, não serve para edificar nada, ela só serve para derrubar, só serve para destruir. E Jesus repreende duramente a Pedro por isso, porque ele que foi do céu ao inferno, né? Foi do céu quando, inspirado por Deus, revela quem é Jesus, mas foi ao inferno quando, movido por seu sentimento humano, mundano, pede ou tenta desviar Jesus do seu caminho, né? Do caminho de cruz. Né? E Jesus o repreende duramente. E Pedro, que tinha chamado Jesus à parte, Jesus agora fala claramente a todos os seus discípulos. Né? Pedro chamou Jesus no cantinho, né? Não fala isso. Né? Agora Jesus fala para todos. Né? Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Uma coisa que a gente não pode dizer de Jesus é que ele engana seus discípulos. O Senhor é muito claro com seus discípulos quanto ao caminho que eles trilharão, né? E quanto àquilo que ele ofertará como dom, como promessa, como pagamento pelo serviço prestado ao reino, ao evangelho, ao Senhor, a salvação, a vida eterna. Né? Mas eles deverão trilhar o caminho de cruz. Se vocês querem ser meus discípulos, renunciem a si mesmos. Tomem a cruz de vocês. Tomar a cruz é uma palavra pesada. E soava muito pesada aos ouvidos dos discípulos. Essa expressão cruz, falar da cruz. Porque a cruz era um castigo muito horrível.
humilhante, era um castigo horrendo. Então dizer que tomar a cruz era algo abominável, soava abominável ao ouvido dos apóstolos, ao ouvido dos discípulos de Jesus. Né? Tomar a cruz e me siga. O caminho de Jesus é o caminho da cruz. E não há outro caminho. O Senhor não nos propõe um outro caminho. Portanto, se nós queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos estar preparados para a cruz, para carregar a cruz, para suportar a cruz, porque senão nós seremos tudo, menos discípulos do Senhor, menos discípulos de Cristo. Então, se queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, precisamos estar dispostos a carregar a cruz no caminho de Jesus. Né? Também não é carregar a cruz do seu jeito, mas é carregar a cruz no caminho de Jesus, seguindo os passos de Jesus. E aí, com Ele, nós venceremos a cruz, nós venceremos a morte, nós entraremos na glória do Pai. Essa é a promessa do Senhor. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. A nossa vida nesse mundo está passando. E nós estamos perdendo todo dia alguma coisa. Tem um filmezinho muito interessante, muito bonito, né? Life is Life. Né? Vale a pena vocês hoje em casa, quando chegarem depois da missa, né? Antes de dormir, bota lá na Netflix e assiste. Life is Life. Né? Nesse filme tem uma personagem que diz uma expressão muito interessante, que viver nesse mundo é se preparar para perder. A nossa vida nesse mundo, a gente perde tudo. Né? A gente já nasce sem nada. Nós nascemos nesse mundo completamente nus. E quando a gente parte desse mundo, a gente parte sem levar nada. Né? Os nossos antigos já diziam que caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Né? Então tem muita gente que empenha a sua vida, que quer ganhar a vida nesse mundo e coloca como sentido da vida, o sentido da existência, ter muito dinheiro, ter posses, ter bens materiais, construir um grande império, ter muito poder, ter muita fama, ter muito sucesso. Mas aí de repente a pessoa perde a vida. E aí? Para quem fica tudo que ele construiu, tudo que ele edificou, tudo que ele se dedicou, tanto que se dedicou, fica para quem? O autor sagrado do Eclesiástico diz que fica para quem nunca trabalhou um dia sequer. Né? Vai ficar para esse. Né? Para quem nunca dedicou uma hora de trabalho para ter o que ganhar de mão beijada o que outro trabalhou. Né? Então tem muita gente que gasta a vida, empenha a sua vida em ter, mas de repente perde a vida e para quem fica tudo que construiu, tudo que edificou. Perdeu a vida e tudo aquilo que se empenhou, tanto que se dedicou, vai para quem nunca trabalhou uma hora, né? Para quem nunca suou a camisa uma hora sequer na vida e se destroça tudo e se acaba tudo. Né? Quando nós olhamos para os grandes impérios desse mundo ao longo da história que surgiram, né? O Império Grego, o Império de Alexandre Magno, Alexandre que sonhava em ampliar as fronteiras da Grécia para além da própria Grécia. Tinha uma rixa, um relacionamento ruim com o pai, Filipe, rei da Macedônia, que tinha essas aspirações à grandeza e que queria expandir as fronteiras da Macedônia para além da própria Grécia. Depois que o pai de Alexandre morre, Filipe morre, ele assume o poder no lugar do pai e amplia em muito as fronteiras do Império Grego, chegando até a Índia. As fronteiras do Império Grego foram para lugares inimagináveis. Mas de repente Alexandre morre. E tudo aquilo que ele conquistou ficou para quem? Foi dividido entre seus generais e depois acabou-se. O Império Grego foi dominado pelos romanos, que foram um grande império durante muito tempo e depois
acabou-se, né? Depois acabou. Santo Agostinho fala disso na Cidade de Deus, né? Trata desse tema na Cidade de Deus. Os grandes impérios deste mundo crescem e desaparecem, mas a igreja, a Cidade de Deus, ela cresce e não desaparece, porque é de Deus, porque é fundada na vontade do próprio Deus, no querer do próprio Deus que é eterno. Os impérios desse mundo são fundados sobre as ambições humanas, sobre o querer humano, e tudo passa. Todo dia da nossa vida nós estamos perdendo alguma coisa. A gente está perdendo alguma coisa, está perdendo juventude, está perdendo saúde, está perdendo beleza. Os bens que a gente acha que tem, aquilo que a gente toma como um bem, se desgasta, envelhece, perde valor. O dinheiro, a inflação vem, corrói o valor de compra daquilo que você tem. Você acha que tem uma grande fortuna no banco, mas de repente a inflação vem e corrói aquilo que você achava que tinha, achava que era um bem, achava que era riqueza. Como numa outra parábola, o homem teve uma grande colheita num ano excepcional e ele pegou e disse: o que eu vou fazer? Vou derrubar meus celeiros, vou construir celeiros maiores. Vou colocar todos os meus grãos nos meus celeiros e agora eu posso dizer para mim mesmo: come, bebe, festeja, porque tu tens uma fortuna para muitos anos. E aí Deus diz para esse homem: louco, tu não sabes que hoje será pedida a tua vida. E vai ficar para quem? Né? A pessoa gastou toda a vida dela para construir isso, para ter isso, e perdeu, né? E perdeu a vida eterna, né? Perdeu a vida eterna nesse mundo. Agarrado às coisas que passam, passou com o que passa, né? Se nós estamos agarrados ao que não passa, passam todas as coisas. A gente perde tudo, mas não perde nada, porque o nosso coração está em Deus. O nosso coração está no alto. Na missa o padre diz isso, né? Corações ao alto. E vocês respondem: o nosso coração está em Deus. A nossa vida está em Deus. Nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos, nossa felicidade está em Deus. Portanto, eu não tenho medo de caminhar e de carregar minha cruz nos caminhos tortuosos, pedregosos, espinhentos deste mundo, porque meu coração está em Deus. Pode acabar tudo, mas a minha esperança está no Senhor. O cristão não teme a morte, o cristão não teme a cruz, o cristão não teme a perseguição, porque o Senhor venceu a morte. A morte antes de Jesus era a negação da nossa vida, era a negação do nosso ser, é o castigo do pecado. A morte é a negação da vida, a morte é a negação da existência. Isso é consequência do pecado original de Adão. E antes de Jesus era assim, era a nossa negação. Assim como o homem negou Deus, a morte aparece como negação da vida do homem. A vida é retirada do homem. E aí é sim a nossa aniquilação. Aí é sim o nosso fim. Tudo aquilo que eu amei, tudo aquilo que eu possuí, todas as relações que eu construí nesse mundo, tudo isso é rompido, tudo isso se acaba no nada, no vazio. Isso, a morte sem Deus. Jesus, ele ressignifica a morte. A morte, a partir de Cristo, ela não é mais a negação da nossa vida, a aniquilação do homem. Mas morrer em Cristo agora será para nós Páscoa. Será passar dessa vida para o Pai. As últimas palavras de Jesus foram exatamente estas: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu entrego a minha vida. Morrer a partir de Cristo agora será para nós Páscoa. Passar para o Pai. Ir ao encontro do Pai. Portanto, a morte, ela não traz mais o peso que tinha antes de Jesus. Ela não tem mais o peso que tinha antes de Jesus, porque ele ressignifica para nós a morte. A morte não é mais castigo.
A morte do cristão é agora passar para o Pai, é agora passar para Deus, né? Quando a gente entende isso, entende essa lógica, a gente compreende a expressão que muitos santos, ao longo da história da igreja, falam, né? Vivo, Santa Teresa d'Ávila dizia que eu vivo sem viver em mim, e eu morro porque não morro, porque o meu desejo é ir ao encontro do Senhor, é ir ao encontro de Deus, né? São Paulo diz, o meu desejo é partir, é ir para o Senhor, é estar com o Senhor, mas eu olho para a igreja, eu olho para a missão, eu olho para vocês e eu sinto que eu ainda sou útil aqui, e eu vejo que o Senhor ainda tem uma missão para mim, que eu devo cumprir aqui nesse mundo. Mas o desejo da minha alma é me unir ao Senhor. Eu não temo a morte, eu não temo a morte. A morte é a minha Páscoa, é a minha ida para o Pai, é a minha ida para Deus. Portanto, eu não temo a morte, né? Eu acho bonito como as monjas, né? As carmelitas, né? As monjas beneditinas na igreja, os monges de um modo geral, eles encaram a morte, né? Eu já tive a oportunidade de ver o velório de algumas freiras carmelitas, algumas monjas carmelitas de clausura, né? E o dia da morte é o dia mais feliz. É o dia mais feliz da vida delas e também das irmãs no Carmelo, né? É o dia mais feliz. Pode parecer estranho isso, não é soar estranho para nós, quando a gente recebe a notícia da morte de alguém, poxa, que pena, né? Poxa, que pena. Mas quando recebe a notícia de que uma irmã morreu, ela entrou na glória do Pai, ela entrou na glória de Deus, né? O velório é bonito, né? O velório é bonito. O corpo vai direto para o Carmelo, quem prepara o corpo são elas, que banham, cuidam, perfumam. As mesmas vestes que elas usaram a vida inteira, elas usam, colocam uma coroa na cabeça, porque são noivas, e que agora estão se unindo ao noivo. Estão se unindo ao noivo. Um pequeno buquê simples, singelo, nas mãos, é o que elas carregam na mão, né? Porque agora elas se unem definitivamente ao Senhor. E não há tristeza nisso, não há melancolia nisso, porque é Páscoa, é a Páscoa delas, é a Páscoa. Vejam que bonito isso, né? Vejam que bonito a forma como na igreja, dentro da igreja a gente encara, né? A vida religiosa, as nossas irmãs religiosas encaram a morte como Páscoa, como passar para o Senhor. Por isso Jesus diz, quem quiser salvar sua vida nesse mundo vai perder, mas quem perder sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. E aqui no final Jesus faz duas perguntas que são fundamentais. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? Né? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Quanto vale a nossa vida? Né? Quanto vale a nossa vida? E às vezes a gente se empenha tanto em se autopreservar, né? Em se autopreservar, e a gente não se dá conta de que está perdendo a vida, né? Você pensa que está se preservando, você pensa que está se poupando, na verdade, você está se perdendo. Você está se perdendo. Por isso, São Paulo, na segunda leitura de hoje, tirada da carta aos Romanos, ele nos pede, pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a fazer da nossa vida, a fazer da cruz que nós carregamos, a nossa oferta, o nosso sacrifício, o nosso culto espiritual a Deus. Cada um aqui carrega uma cruz, você já tem uma cruz na sua vida, né? Você já tem uma cruz na sua vida. No dia em que nós somos batizados, né, tem um gesto, um sinal que é feito no batismo, que é o da cruz. Nas crianças, o padre traça o sinal da cruz na fronte da criança, e depois o pai e a mãe fazem, depois o padrinho e a madrinha fazem. Aquilo representa a cruz, que aquela criancinha que não tem nem consciência ainda, ela já recebe a cruz do Senhor, que será a cruz dela e que ela deverá carregar com resignação e paciência
ao longo de toda a vida de seguimento e de discipulado dela. Né? Quando é com os adultos recebem uma cruz mesmo, uma cruz física. Né? É dado, quem aqui está fazendo o processo catecumenal, a catequese na nossa paróquia, já recebeu já a cruz, né? A assinalação da cruz. Né? Recebe tanto a cruz física, o crucifixozinho, né? Mas também recebe a assinalação na fronte, nos sentidos todos. Né? Isso é a cruz que vocês recebem e que será para vocês sinal de vitória e não de derrota. Essa cruz representa e simboliza a cruz da nossa vida, que nós precisamos carregar com paciência e com resignação, fazendo dos sacrifícios uma oferta generosa a Deus. Como São Paulo fala, completando na carne, na nossa carne, o que falta nos sofrimentos da cruz de Cristo, nosso Senhor. Unindo o sacrifício da minha vida ao sacrifício da vida dele. E aí a cruz será para nós redenção. E aí a cruz será para nós salvação. Tem muita gente que chega, às vezes para mim, algumas mães até chegam e dizem: Padre, eu estou tão decepcionada com meu filho, eu sempre fui uma boa mãe para ele, fiz tantos sacrifícios por ele, mas ele é um ingrato, Padre. O meu filho é um ingrato. E elas chegam profundamente tristes, porque fizeram muitos sacrifícios por causa de um ingrato. E aí eu digo, é porque você errou. Você errou quando se sacrificou por ele. Se sacrifique por Jesus. Seja uma boa mãe, não para o seu filho, não por causa do seu filho. Seja uma boa mãe por causa de Jesus. Seja uma boa esposa por causa de Jesus. Seja um bom marido por causa de Jesus. Seja uma pessoa bondosa por causa de Jesus. Porque ele não decepciona. As pessoas decepcionam a gente. Uma mãe se sacrifica tanto por causa de um filho, passa privações. Às vezes ia comprar uma roupa para ela, aí o sapato do menino rasga. Aí deixa, vai comprar o sapato para ele, porque é mais importante. Às vezes queria comprar uma coisa para dentro de casa. Mãe, me dá dinheiro para eu comer uma pizza lá na esquina com os meus amigos. Aí, vai tirar, né? Toma aqui para você, Toma aqui para você. E tantos outros sacrifícios que a gente não conta, E tantos outros sacrifícios que a gente não conta. Não faça pelo seu filho, não. Faça por amor a Deus. Faça por amor a Deus. Aí a gente muda o sentido. E aí a gente nunca se decepciona com ninguém. Nunca se decepciona com ninguém. Às vezes tem muita gente que se decepciona. Padre, eu fui tão humano com aquela pessoa, mas ele me decepcionou. Seja por Jesus. Seja por Jesus. Seja bom não para os outros, mas seja bom por Jesus para os outros. Porque aí você nunca se decepciona, Nunca se decepciona, porque a gente só dá o que tem. A gente só dá o que tem, Você só dá o que tem. Então, seja bom por Jesus, faça por Jesus, seja esse o culto espiritual, a oferta espiritual que você faz. Eu vou fazer por amor a Jesus. É uma caridade, é um gesto de caridade. Passa um irmão pedindo esmola na porta da rua, faça por Jesus. Faça por Jesus. É Jesus ali na sua porta pedindo. Faça. Não julga. Eu faço por Jesus. Se ele está me enganando, se ele está me enrolando, se ele está mentindo, ele vai se ver com Deus. Ele vai se ver com Deus. Agora eu vou fazer por Jesus. Vou fazer por amor a ele. E aí a gente nunca se decepciona. E aí a gente nunca é tolo. Porque a gente só dá o que tem. É igual aquela fábula do sapo e do escorpião. Aquela fábulazinha do sapo e do escorpião. O escorpião queria atravessar o rio, mas não sabia nadar. O escorpião não nada. E aí ele pede ao sapo: seu sapo, o senhor deixa eu atravessar. O senhor me ajuda a atravessar o rio e eu prometo que eu não vou lhe machucar. Prometo que eu não vou lhe ferir. Você promete mesmo? Garante? Garanto, não vou lhe ferir não.
Você pode deixar, né? Pois suba aqui nas minhas costas. O escorpião subiu nas costas do sapo, né? Foi lá, atravessando o rio, nadando. Quando ele chegando na outra margem, já estava em segurança do outro lado, o escorpião, antes de descer das costas do sapo, ferrou a pá. Mas você disse que não ia me ferroar, disse que não ia me fazer mal. E aí o escorpião disse, é a minha natureza, né? É a minha natureza ferroar. É a minha natureza ferroar. E por isso a gente vai deixar de ser bom, né? Se for pelos outros, a gente acaba não sendo bom, né? Mas se for por amor a Deus, a gente é bom o tempo todo, porque Deus é bom o tempo todo. E a gente nunca se decepciona, e a gente nunca se frustra, porque não é por você, é por Ele, né? É por amor a Ele, é o amor a Ele que me move a amar você. É o amor a Deus que me move a amar você. É porque eu amo a Deus e oferto a minha vida a Ele e oferto a minha vida a você, né? E a gente nunca se decepciona, né? Depois São Paulo diz, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito, né? Não se conformar com o mundo. Conformar é tomar a forma tomar a forma do mundo, tomar o molde do mundo. Não vos conformeis com esse mundo. O Papa Francisco tem batido muito nessa tecla do mundanismo, que vai entrando dentro da igreja, que já está dentro da igreja, que já está dentro das nossas relações com Deus, onde a gente vai moldando Deus, a nossa imagem e a nossa semelhança. Não é mais Deus que conforma o homem, mas é o homem que vai moldando Deus, a sua imagem e a sua semelhança, né? Com essa ideia de dizer, não, mas Deus é misericordioso, não, mas Deus perdoa tudo, não, mas Deus é amor e nesse amor cabe tudo, né? Que amor é esse? Que misericórdia é essa? Que cabe tudo, né? E aí a gente vai criando uma falsa ideia de Deus. Você vai conformando Deus à sua vontade, você vai dobrando, vai torcendo o Evangelho para que ele caiba dentro das suas ideias, dentro da sua ideologia. Você vai torcendo o Evangelho, né? Tem até um projeto de lei tramitando, né? Umas ideias malucas que vão tramitando aí no Congresso para reescrever a Bíblia, porque tem algumas frases na Bíblia, tem alguns termos na Bíblia que não são mais politicamente corretos, né? E a gente tem agora que adequar a Sagrada Escritura ao politicamente correto, ao politicamente aceito, né? Vejam como Satanás é insidioso, né? Vejam como ele é esperto, né? E aí, ao fazer isso, a gente vai torcendo Deus, a gente vai encaixotando Deus dentro das nossas ideologias, dentro da nossa forma pequena, mesquinha de pensar. Por isso São Paulo pede, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, para que vocês possam compreender e discernir a vontade de Deus. Não é a minha vontade. Eu não posso querer que Deus faça o que eu quero. Agora eu tenho que fazer o que Deus quer. Porque Ele é o Senhor, Ele é Deus. Ele é o mestre, eu sou o discípulo. E a gente tem que entender isso. E a gente precisa compreender isso, né? Precisamos compreender isso, né? Então, esse texto completa muito o sentido daquilo que hoje nós estamos celebrando. Peçamos ao Senhor que nos fortaleça na fé e que nos dê coragem para carregar com paciência, com resignação, com amor, com resiliência a nossa cruz de cada dia, seguindo os passos de Jesus, nos conformando sempre à vontade dele, renunciando a nós mesmos, seguindo Jesus.